como seria bom poder comprar umas 3, 4 casas para me alugar e viver só de renda, só usufruindo. Né, pessoal? Quem nunca, né? Eu acho que todos nós já desejou isso, né? Ter um dinheiro, comprar uma casa, ou duas, ou três, ou terreno e construir prédios e alugar e viver somente com as rendas dos aluguéis, né? Quem nunca? Comenta aqui quem já pensou isso. Porém, nesse vídeo eu vim trazer a solução para realizar esse seu sonho. Sabe como? Através dos fundos imobiliários, pessoal. Quem aqui já ouviu falar? Quem já conhece? Quem já investe? Comenta aqui. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre este assunto. Bora aprender, porque conhecimento ninguém rouba de você. Então é isso, gente. Brincadeiras à parte, nós vamos falar hoje sobre fundos imobiliários, ok? Mais uma vez, eu vou me repetir. Não sou especialista, não sou professora, mas eu venho aqui tentar ajudar vocês a ter um pouquinho mais de conhecimento, além da poupança que a grande maioria só conhecia ou só conhece a poupança, tá? Temos uma gama extensa de produtos financeiros, das quais pode nos ajudar a verdadeiramente sair da pobreza. Então, nós vamos falar sobre os fundos imobiliários. Como eu estava falando no início do vídeo, quem nunca sonhou, né, em ter um dinheiro, né, para comprar um terreno ou uma casa, construir uma, duas, três, um prédio e viver de renda, né? Quem nunca? Porém, com os fundos imobiliários, isso é possível apenas iniciando com R$10. Isso mesmo. Isso mesmo que você ouviu. A partir de R$10, nós podemos investir nos fundos imobiliários. Gente, pensa nos fundos imobiliários como se fosse uma grande cesta, né? Os fundos é uma grande cesta onde cada uma pessoa vai lá e deposita X valor. Eu vou lá e deposito 10, o Joãozinho vai lá e deposita 20, a Maria vai lá e deposita 30, tudo dentro dessa cesta, né? E o que acontece? Além daquela cesta, existe um gestor, né? A pessoa que vai administrar esse dinheiro que eu, a Maria e o Zé depositamos lá e milhares de outras pessoas, ela vai usar, administrar esse dinheiro. De que forma? Comprando mais terrenos para construir grandes prédios, galpões logísticos, shopping, farmácias, hospitais, entendeu? Então, esse gestor, nós fomos lá, né? Como eu dei o exemplo aqui, cada um de nós fomos lá, cada um coloca o que pode e o gestor vai administrar todo esse negócio. Vai comprar terrenos, vai construir imóveis, esses grandes prédios que a gente vê aí na Paulista, né, nos grandes centros urbanos. Vou dar um exemplo hipotético. Imagina aqui que o senhor Francisco, ele é um gestor de um fundo específico que a gente está falando. Vamos imaginar aqui um fundo de shopping, né? O seu Francisco tem shopping espalhado em todo o país. 3 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 2 no Ceará, 1 no Maranhão, enfim, em várias partes do país. E o seu Francisco, como ele tem shopping, tem o quê, pessoal? Tem lojas. E lojas pagam aluguéis para o shopping. Então, o gestor, ele está administrando toda essa parte, né? Ele vai, por lei, ele tem que dividir 95% do lucro desses aluguéis e ele vai dividir entre os cotistas. Calma lá, eu não expliquei quem é os cotistas. Vamos lá, por parte. Os cotistas, lembra que eu falei que eu fui lá, coloquei 10, a dona Maria foi lá, colocou 20. Então, cada um que foi lá nesse fundo e colocou um valor, nós somos os cotistas. Nós somos como se nós fôssemos um mini sócio desse seu Francisco, que é, né, o grande empresário, ok? E o seu Francisco, que nós estamos usando o nome aqui hipoteticamente como o dono desse grande fundo, ele vai receber os aluguéis no final do mês e ele vai dividir
chamado, a palavra já até fala, dividendo. Ele vai dividir os lucros com os cotistas, que sou eu, a Dona Maria, o seu Zé e mais milhões de outras pessoas que fomos lá e colocamos dinheiro nesse fundo. Então, se você, vamos supor, eu comprei só uma cota. Lembra que eu falei que a partir de R$10 você pode ter acesso a esses fundos imobiliários? Vou dar um exemplo aqui do MXRF11, que é um fundo aí muito conhecido dos grandes investidores. Ele é base 10, na faixa ali de R$10, né? Hoje ele está até mais barato, porque toda a bolsa está com desconto. Então, vamos supor, só pude colocar ali R$10. Claro, no dia que o gestor for dividir os lucros conosco, eu vou receber 10 centavos, porque é o que ele paga por cota. Mas a Dona Maria botou R$20, ela já vai receber 20 centavos. Aí o seu Zé já conseguiu colocar R$100, né? Então, ele já vai ter R$10 de dividendo. E assim, gente, sucessivamente. O que você vai receber de dividendo é de acordo com a quantidade de cotas que você tiver. Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Então, uma das formas de se ganhar com os fundos imobiliários é através dos aluguéis. Quanto mais eu adquirir cotas do fundo da qual eu escolher, né? E mais para frente a gente vai fazer um vídeo explicando para vocês como analisar o fundo, para ver se ele é confiável, se o gestor tem experiência no mercado imobiliário, se é um fundo que tem tendência a crescimento, se tem boa rentabilidade, se não tem vacância, enfim, gente. Isso que a gente vai aprendendo aos pouquinhos, em cada vídeo eu vou trazendo um pouquinho de informação, porque eu sei que no início, se a gente fala de tudo, dá um nó na cabeça, né? Para quem não entende nada, eu sei que dá um nó na cabeça da pessoa. Então, eu estou tentando ser mais breve e o mais objetivo em cada vídeo, para que fique bem explicado de acordo com a informação do dia. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre fundos imobiliários. Depois a gente vai falar como analisar os fundos imobiliários. Depois a gente vai estar comprando na prática para vocês verem como que é fácil, gente. Tá, vamos voltar para o ponto de partida, que é o que nós ganhamos, né? Falamos dos aluguéis, que é uma das formas de ganho. A outra forma de ganho é através da valorização. Vocês sabem que quando você compra um terreno ou um imóvel já pronto, né? Com o tempo, todos os imóveis, desde a época dos nossos avós, a gente já sabe disso, inclusive no passado, e até hoje também funciona assim, compra imóvel que se valoriza, tal. Então, a gente sabe que imóveis, com o tempo, eles se valorizam. E assim, nos fundos imobiliários, também nós ganhamos na valorização. Né? Eu vou continuar aqui com o exemplo de um fundo base 10. Por exemplo, você comprou uma cota lá, no fundo lá, que base 10, ok? Beleza. Porém, com o passar do tempo, os imóveis, porque quando você investe no fundo imobiliário, você está investindo no imóvel físico, só que do grande gestor. Lembra que nós explicamos? De um grande empresário, ele administra um negócio e nós fomos lá com R$10, nos tornamos uma mini sócia dele. A tendência é que, com o tempo, todo o imóvel se valoriza. E quando ele se valorizar, imagine que você comprou a cota a R$10. Aí, ele se valorizou, dobrou de valor. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Ele foi de R$10 foi para 20, você ganhou na valorização. Se você tiver só claro que com o tempo, conforme você vai aprendendo, você vai querer comprar todo mês e investir um pouquinho mais. Não, esse mês eu posso comprar 20 cotas. Esse mês eu consigo comprar 100 cotas. Daqui a pouco você está com uma quantidade e você recebe por quantidade de cotas. Ok? Então, falamos aqui que a gente ganha através dos aluguéis e ganhamos também através da valorização do imóvel. Tá? Até aqui também estamos bem entendidas ou entendidos? Gente, comenta, por favor, porque aí eu vou saber que vocês estão assistindo e estão compreendendo o que eu estou falando. Tá bom? Comenta aqui, compreendi, Marcelene. Vamos falar agora dos segmentos, né? Os segmentos, lembra que eu dei o exemplo que o seu Francisco, o fundo dele, como se fosse uma cesta, era de shopping? Então,
Shopping é dois segmentos. Temos vários segmentos nesse mercado, né, do fundo imobiliário. Temos um segmento de shopping, já expliquei, o fundo que só tem shopping, né? Que eu dei o exemplo, o seu Francisco, que é o grande empresário, tem shopping espalhado no país todo. O fundo dele é somente de shopping. Ok? Entenderam? Certo. Tem também de galpões logísticos. Tem outra empresa, outro gestor que só tem galpões logísticos. Por exemplo, gente, Mercado Livre. Mercado Livre, ele, para estocar toda a mercadoria dele, ele precisa de um galpão para ele estocar toda a mercadoria dele, porque ele vende online. Entendeu? Então, esses galpões logísticos, existem fundos, a cesta, lembra? A cesta só de galpões logísticos. Tem aquela só de shopping, tem só de hospitais, tem fundo que investe em outros fundos, né? Por exemplo, tem esse fundo aqui que ele investe aqui nesse de hospital, investe nesse de shopping, entendeu? E ele vai ganhar com um lucro desses aqui e vai compartilhar o lucro dele conosco que somos cotistas. Entenderam? Enfim, pessoal, é bem diversificado. É uma forma de você diversificar o teu patrimônio, né? E mesmo eu sendo pequeno, ganhando pouco, eu posso estar investindo. Vamos supor, no próximo vídeo, se vocês quiserem, comenta aqui se vocês querem. Eu vou trazer aqui um vídeo só comprando 10 fundos diferentes com R$100. Né? A gente pode comprar 10 fundos ou R$50. Né? A gente pode, com R$50, você consegue investir em 5 fundos diferentes. E quanto mais você diversificar na sua carteira, menos risco você corre. Tá? Outra coisa que eu acho que eu não falei aqui é que tem sempre que ser lembrado que fundos imobiliários faz parte da renda variável, pessoal. Ela varia, ela sobe, ela desce, ela oscila de acordo com o mercado financeiro. Tá? Às vezes uma palavra que o presidente fala dá todo um chacoalho nesse mundo dos investimentos variável. Para isso, você já tem que ter sua reserva lá montada, ou você ir fazendo paralelo. Eu, por exemplo, Marcelene, como eu falei para vocês já em outros vídeos, eu tenho urgência de ter uma renda, pensando lá daqui a 10, 15 anos, porque eu já vou estar com idade bem mais avançada. Como eu tenho essa urgência, eu vou colocando em paralelo, montando minha reserva e investindo aqui em renda variável. Montando a reserva e investindo em renda variável. Por quê? O retorno da renda variável, ela sempre supera a inflação, tá? Os investimentos variáveis, ele é bem maior, por isso tem risco da oscilação do mercado. Mas conforme vocês vão aprendendo, vocês vão saber que na hora que está em queda, por exemplo, como agora, que toda a bolsa brasileira está em queda, não é hora de vender, é hora de comprar, tá? Aos pouquinhos você vai entender. É igual no mercado, gente, eu costumo dar um exemplo assim, para ficar bem simples. Você vai no mercado, você compra o que está caro ou o que está barato? Não, você compra o que está barato, né? Você busca promoção, você pechincha, né? Assim que a gente faz. Então, na bolsa é a mesma coisa. Outro detalhe que vocês precisam entender, que existe fundo de tijolo, fundo de papel e fundo de fundos. Eu vou até começar a explicar pelo fundo de fundo, porque eu acabei de explicar para vocês que é o fundo que esse fundo investiu no fundo de hospital, no fundo de shopping. Então, este fundo investe em outro fundo, ele ganha com a valorização dele, ele tem o lucro dele e compartilha também, ainda divide o lucro dele com os cotistas. Tá? É o fundo de fundo, que ele investe em outros fundos. Entenderam? Certo. Existe o fundo de tijolo. O fundo de tijolo, o pessoal já está falando, é de tijolo, é o prédio físico, né? Aqui a parede, o tijolo, né? O prédio, o hospital, o galpão, é o tijolo, né? São aquelas grandes empresas que realmente constroem grandes empreendimentos, como shopping, como galpões logísticos, como grandes hospitais, né? Prédios para alugar, para escritório, para residência, enfim, é o tijolo, né? E existe os fundos de papéis, que é
os recebíveis imobiliários. Por exemplo, vamos supor que eu fui lá, comprei uma casa na planta. Eu fiz ali um contrato e todo mês eu pago aquela parcela de que eu acordei lá com a empresa. Então, esse fundo de papel são esses recebíveis que está recebendo dos clientes, porque vendeu imóveis na planta, vendeu o prédio X, vendeu a laje corporativa, enfim, são papéis de recebíveis imobiliários. Está recebendo essas parcelas dos clientes, né? Ela vai lá tirar todo o custo da empresa tal, e os lucros ela está aí dividindo com os cotistas. E quais as vantagens? Gente, primeiramente, acessibilidade, né? Que para qualquer pessoa é super acesso. A partir de R$10 você consegue investir no imóvel e receber aluguéis por isso, sem precisar você desembolsar grandes quantias, como 100, 200, 300 mil para construir uma casa, e às vezes alugar ali por 500 mil reais, né? Dependendo da localização, 2 mil, não muito mais que isso, né? E tem a dificuldade na hora de vender, ter toda aquela trabalheira, a gestão, administrar, enfim. A vantagem do fundo imobiliário é que você tem, primeiramente, acesso, como eu falei aqui agora, você tem aquela facilidade de investir em imóveis, receber aluguéis com valor pequeno, investindo todo mês de pouquinho em pouquinho. A segunda coisa é a liquidez, que nem eu falei aqui, às vezes você precisa vender, se você vai vender um imóvel físico, você tem, às vezes, leva meses, anos para você conseguir vender. Ou seja, não tem a liquidez, eu já expliquei para vocês que a liquidez é quando eu preciso do dinheiro hoje, e hoje ele já está na minha mão. E o fundo imobiliário que você escolher, claro, mais para frente vocês vão aprender a analisar os fundos, você vai escolher um fundo que tem uma liquidez alta. Ou seja, significa o quê? Na hora que eu precisar vender, tem gente lá do outro lado querendo comprar. Então, eu tenho uma facilidade de vender naquele mesmo minuto. Né? Eu dei o exemplo do MXRF11, que é um fundo super fácil de comprar e vender, porque todo mundo quer ele em carteira. A diversificação, você vai diversificar a tua carteira, vai comprar vários fundos, porque qual a vantagem da diversificação? Menos risco. Quanto mais eu diversifico, menos risco eu corro de perder meu dinheiro. Tá bom? Outra vantagem é você ter ali um gestor profissional da área imobiliária que vai estar tendo toda a trabalheira de construir, de alugar, de cobrar, de receber, de fazer de tirar, pagar toda a despesa que a empresa requer, toda aquela trabalheira de administração de uma empresa, tem um gestor ali para isso, né? Para fazer. Então, assim, é outra vantagem que eu acho super interessante. Tá? E quais as desvantagens? As desvantagens, primeiramente, é você entender que é renda variável. E renda variável, pessoal, ela oscila de acordo com o mercado, como eu já disse. Então, a gente tem um risco maior, né? Por isso que tem que entender muito bem o que está fazendo, tem que estudar um pouquinho, pessoal, pelo menos o básico, para vocês estarem começando ali, botar o pezinho no mundo dos investimentos, e quando vocês começarem a ver os primeiros resultados, vocês vão querer aprender mais e mais e mais e mais. Isso é fato. E ainda vai ficar assim. Ai, por que eu não comecei antes? Porque a senhora Amy não veio me ensinar antes, né, gente? Outra desvantagem, gente, é o risco de crédito, né? Por exemplo, lembra que eu falei que a pessoa vai lá, compra um imóvel na planta e vai pagando? Existe o risco da pessoa dar o calote. Por isso que tem que saber escolher o fundo, né? Analisar bem as empresas que vocês estão escolhendo. Aos pouquinhos a gente vai, em cada vídeo, trazendo uma parcela de conhecimento para vocês estarem aprendendo. Nós estamos aprendendo juntos. Porque quando eu compartilho um pouquinho que eu sei, eu sou obrigada a estudar um pouquinho mais. Aí eu acabo que eu aprendo um pouquinho mais, né? E uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, ok? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero ter agregado. Nos próximos vídeos eu vou estar trazendo mais um pouquinho sobre os fundos imobiliários, mostrando para vocês como analisar, como escolher o fundo
E também vamos abrir aqui, comprar ao vivo, para vocês verem como que é super simples. Assim como vocês já... Teve uma amiga minha que já falou que já começou a juntar a reserva dela, já comprou alguma... Investiu na LCI. Já fico... Se tudo der errado, só por essa palavra da Rosângela, beijo, Rô. Já me sinto, assim, abençoado de ter abençoado vocês de alguma forma, tá? Se eu acrescentei, ó, se inscreve, compartilha, comenta aqui. Se eu não souber, gente, faz perguntas. Se eu não souber, eu vou buscar aprender para estar compartilhando com vocês, tá? E bora aprender, porque conhecimento ninguém rouba de você.